Já estamos ao vivo. Enquanto o Instagram avisa o pessoal que a gente já entrou aqui para a live, eu vou mandar o link para o nosso grupo oficial de WhatsApp, avisando as pessoas que a live começou. Enquanto o Instagram avisa o pessoal, eu também vou colocar o título da live para o pessoal que aparecer depois não ficar perdido com o assunto. Tô me achando agora que eu aprendi a fazer isso. Opa! Boa noite! Tati, boa noite, sejam bem-vindos. Não tem som? Epa! E agora? Obrigada por falar. Não tem som pra ninguém? Fala aí pra nós. Tá dando pra ouvir bem? Boa noite Yasmin. Pra mim tem, legal, tem som, então tá bom. Obrigado. Vânia, dá uma olhadinha aí no seu celular. Mas obrigada por ter falado. Agora melhorou então. Bia, boa noite. Yasmin, sejam bem-vindas. Eu comentei, eu fixei o comentário da Vânia. E não, rapidinho, gente, eu vou colocar o tema da live e fixar certo. Sentimentos negativos. E ainda achei que eu tava arrasando agora que eu aprendi. Agora deu certo. Vamos lá então. O pessoal continua falando que o som tá baixo. Vou colocar. Gente, nós tá com o microfone mais chique, mais potente, custou caríssimo. Eu tenho que arrasar com esse som. Vê se ficou melhor agora. Fala pra mim. Tá ok, Lu. Então vamos lá. Vou soltar o conteúdo. Melhorou não? Pra mim o som tá ótimo. Vamos lá, então. Seja bem-vinda. Gláucia, Rogério, Kátia. Paulinha melhorou então? Então vamos lá. Hoje vamos falar de sentimentos negativos. E eu nem vou perguntar se tem alguém aqui que já teve ou tem sentimentos negativos. Porque eu sei que todo mundo, uns mais, outros menos, em algum momento da vida já teve sim sentimentos negativos, não é mesmo? Mas o que eu queria saber e o que eu queria ouvir a participação de vocês é hoje, nessa noitinha de terça-feira, de 0 a 10, o quanto seus sentimentos estão te incomodando. Quero ver a sua participação. Coloca aí pra mim, por favor. De 0 a 10, o quanto seus sentimentos negativos estão te incomodando hoje. Deixa eu saber um pouquinho mais aí de vocês. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando. Tem um pouquinho do delay, eu sei que essa turma aqui participa bem, só vou aguardar. Boa noite, Everton. Eu já teve, né, Everton? E hoje, 0 a 10. 10, Ju, 1, Paulinha. Que bom, Paulinha, eu fico feliz. A Paulinha acabou de sair da nossa mentoria, né? Ela tá tendo blindados. Então ela falou 1, eu fico feliz. 9,5, 3. Hoje até que tô bem, tá no 8, Suzana. É isso aí, pessoal. Sentimentos negativos. Eu quero que no final dessa live vocês já consigam lidar melhor com isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu já começo falando que querer fugir de sentimentos negativos é uma furada, tá bom? Por que eu falo isso? Que muitos tentam abafar, camuflar seus sentimentos negativos com excesso de comida, com excesso de álcool e com excesso de atividade. Isso mesmo, excesso de atividade. Tem pessoas que não deixam nem 5 minutinhos da agenda vazia. Ela faz uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E muitas vezes ela é até tida como uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa de garra, guerreira, mas nada mais é do que alguém fugindo dos seus próprios sentimentos. E olha, se você está usando essa técnica, esse método para fugir dos seus sentimentos negativos, eu te falo, para com isso. Porque isso é tampar o sol com a peneira. E sabe por que eu enfatizo isso?
porque é por experiência própria, viu? Por muito tempo, por muitos anos, eu sofri com sentimentos negativos e eu ocupava o meu tempo o tempo todo. Eu sempre fiz muitas atividades, uma atrás da outra. E quando alguns amigos que vendo, né, e me davam algumas sugestões, retira um tempinho pra você, é bom. Eu até tentava, sabe? Eu tirava uma tardinha de um dia na semana pra relaxar, assim. Mas eu piorava. Esse dia, pra mim, eu não ficava bem emocionalmente, não me fazia bem. Eu não entendia exatamente o porquê. Mas eu logo voltava a ter uma agenda 100% preenchida. Então, não estar bem comigo mesmo é que me obrigava a ter essa rotina apertada. Então, se você está fazendo isso, ocupando 100% do seu tempo em alguma atividade para não ficar sozinha consigo mesmo, pode parar com essa técnica porque não funciona, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais desse tira-paz, que é sobre sentimentos negativos. E vamos começar falando, então, de onde vêm os pensamentos. E a resposta é, de onde vêm os sentimentos? E a resposta é dos pensamentos. Isso mesmo. Os seus sentimentos começam com pensamentos. Então, parece assim, simples, né? É só eu não pensar, que aí eu não tenho mais sentimentos negativos. Mas e aí? E esse método aí de não pensar, será que funciona? Você em casa, né? Você que está aí nos assistindo, você já tentou assim, parar de pensar? Eu não vou pensar em nada? Eu acho que por experiência própria, vocês já perceberam que não pensar não é viável. Uma pessoa normal tem em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Isso é normal. E quanto mais a gente não quer pensar em uma coisa, aí que a gente pensa. Já percebeu isso? É a história do elefante cor-de-rosa. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Você pensa. A sua mente até desenha ele, não é? E aí que ele cresce e aí que ele impregna na sua cabeça. Então, não pensar não funciona. Não existe. Tá joia? E por que eu tô falando de pensamentos? Que é bom você entender isso sobre pensamentos ao lidar com sentimentos, porque os pensamentos, ele influencia a sua interpretação para com o que acontece ao seu redor e influencia também as suas ações. Por exemplo, você tem uma apresentação para fazer e você fica pensando, não vai dar certo, vai dar errado, e você fica com esse pensamento negativo que não vai dar certo. Isso vai gerar em você um sentimento de insegurança. E por sua vez, esse sentimento de insegurança vai fazer com que a sua performance não seja melhor. E a apresentação de fato não vai ficar boa. Mas não é porque você acertou, não é porque você adivinhou que a apresentação não ia dar certo, não é isso. Na verdade, aquele pensamento, ele te sabotou. Aquele pensamento gerou sentimento negativo e que gerou comportamento negativo também. Inclusive, falando desse assunto aqui, eu quero que vocês frisem, né? Quero que vocês gravem, que é o princípio básico da inteligência emocional. O pessoal tá baixo. Vamos arriscar sem esse microfone? Vamos arriscar. Bastante gente, mas vamos tentar. Fala aí, pessoal, e agora, melhorou? Eu sem o microfone, ficou bom? Espera aí que tem um pouquinho do delay, né? Está muito baixo o som, tá bom? Mas dá pra ouvir, tá ótimo. Eu queria saber se vocês viram diferença. Agora, melhorou ou piorou, Vanessa? Quando você viu tirando o coisa, melhorou ou piorou? Mesma coisa. A mesma coisa, então. Põe direto aqui, né? Gente, desculpa, eu sei. Porque assim, eu já assisti live que tem esses contratempos e a gente perde o fio da meada, né? Atrapalha um pouquinho o raciocínio. Desculpe, obrigado pela paciência aí, pela ajuda. Não teve fez. Vê se agora teve. Agora acredito que teve sim. Agora vai. Agora vai. Tô sentindo. Tô pensando positivo que vai dar certo agora. Então, tá bem alto, perfeito. Beleza.
Gente, eu não queria assumir, mas eu vou contar. Ele tava numa tomada errada, tá bom? Por isso que não tava dando certo. Então eu tava com o microfone aqui, mas ele não tava funcionando. Eu vou ter que contar a verdade pra vocês. Que vergonha, né? Mas agora vamos lá. Então eu acabei de fazer esse raciocínio, que os seus pensamentos, né, geram um sentimento que vai determinar a sua ação. E esse é o princípio básico da inteligência emocional. Grava isso, decora, gente, pra tudo, ó. Seu pensamento gera sentimento e o seu sentimento gera ações. Então, se você quer cuidar, melhorar seus sentimentos negativos, você precisa cuidar dos seus pensamentos, tá bom? E quem tem o poder de controlar um pensamento é você, o dono dele. Então, é isso que eu quero frisar aqui, porque a maioria das pessoas tem se deixado guiar pelos seus pensamentos, tem se deixado dominar por eles. Isso é sofrimento na certa, porque pensamento mente. A mente mente. E sentimentos, então, podem se tornar mentirosos. Então, você que é o dono do pensamento, você que tem que estar no comando, você que tem o controle. Inclusive, um livro que eu respeito muito, que muitos aqui respeitam e valorizam como autoridade também de sabedoria suprema, tem um trechinho que ele fala assim, que é pra gente levar o pensamento ao cativeiro. Olha que legal, dá até pra gente fazer um quadro mental. Vem um pensamento, você não gosta dele, você pega, algema ele e coloca ele no cativeiro. Então isso é você ter controle e autoridade sobre o seu pensamento. Agora imagina o oposto. Um pensamento que nem vida própria tem, pegando você e te deixando presa no cativeiro. Isso não faz sentido, isso não existe, tá bom? Inclusive já eu vou contar um exercício que me ajudou muito numa época que eu sofria muito com sentimentos negativos. Vocês vão ver como é prático, vocês vão gostar. Mas antes disso, eu queria me aprofundar um pouquinho mais na origem dos sentimentos negativos. Pensa aí, ó, eu acabei de comentar que pensamento gera sentimento e sentimento gera ações. Mas a pergunta é, e de onde vêm aqueles pensamentos, de repente, aqueles pensamentos automáticos? De onde vem os pensamentos? O sentimento vem do pensamento, mas e o pensamento, de onde vem? Pergunta boa, não é mesmo? Olha a resposta. Pensamentos automáticos vêm das suas memórias. Memórias conscientes ou memórias inconscientes. Vem do seu passado, da sua história. A sua experiência de vida traz a pista do porquê que você tem determinados sentimentos. Especialmente quando você era criança, que era uma fase da sua vida que você não tinha filtro emocional. E tudo que você ouvia, você acreditava como verdade. Então, se por acaso você viveu num ambiente que você escutava muito assim, menina burra, menino medroso, não faz nada direito, por que você não é igual fulano? Você acreditou naquilo. E muitas pessoas chegam na vida adulta acreditando que é aquilo mesmo. E por isso que às vezes alguém vai elogiar ela, sim, um elogio sincero, e ainda assim ela tem fortes sentimentos de inferioridade. Porque no íntimo dela impregnou aquela crença mentirosa de que ela é aquilo, que ela não faz nada direito. Sabe um outro sentimento negativo que também se origina do passado? É um sentimento de culpa e absurdamente culpa pelos erros dos outros. Por que eu chamo isso de absurdo? Porque é óbvio, se o erro é do outro, a culpa deve ser de quem? Pessoal comentando, participando, que legal, isso aí. Então, erro do outro, a culpa é do outro. Olha como que é a maior prova, gente, que pensamento e sentimento é mentiroso, que você não deve acreditar. Sabia que a maioria das pessoas que já sofreram abusos desenvolve fortes sentimentos de culpa? Olha. E é uma coisa óbvia, quem cometeu o abuso é que tem que ter sentimento de culpa. Quem sofreu abuso é vítima, não pode ter sentimento de culpa. Olha como o pensamento engana a gente. Inclusive, eu tenho uma querida que em tratamento ela falou assim pra mim, não Desirê, mas eu tenho culpa sim, porque eu já tinha 12 anos, eu já era uma mocinha, então eu me culpo muito. Isso, não,
ela não tem culpa, e para você que está ouvindo isso, não. Sabe por que eu garanto isso? Para você ter uma ideia, o Instituto da Criança e do Adolescente estipula 12 anos como criança ainda, tá bom? E a gente consegue imaginar também o cárcere emocional que essa pessoa vivia nos anos que antecedem. Então, gente, 100% das vezes que uma criança é abusada, ela é 100% inocente. Então, ela não pode ter sentimento de culpa. Inclusive, ela citou, né? Não faz anos que a minha psicóloga fala que eu preciso me perdoar. E eu enfatizava isso para ela. Eu não gosto muito de ir contra, né, o que um outro profissional fala, mas eu falava, você não precisa se perdoar. Sabe por que não? Porque só se perdoa quem tem culpa. E você não tem culpa. Não precisa ter sentimento e não precisa se perdoar. Se você quiser perdoar quem fez isso com você, isso já é outra história. Mas você não precisa. Você precisa se cuidar, se amar. Mas você não é culpada. Por que eu tô falando essas dinâmicas para vocês? Porque para se livrar de sentimento de culpa, você precisa entrar num processo de adultização. O que é isso, Desirê? Processo de adultização. É que independente das memórias da sua história de vida, hoje como adulto, você tem o poder de escolha. E eu pergunto para vocês, e essa eu vou esperar a resposta. O que você escolhe fazer hoje com seus sentimentos negativos? Você escolhe alimentá-los, deixá-los crescer? Ou você escolhe tratá-los, olhar para ele com coragem e falar, sim, eu tenho você e eu vou tratar você. O que você escolhe? Alimentar ou tratar o seu sentimento negativo? Conta para mim. Só esperar um pouquinho. Tratar? Muito bem. Tratar a D, Ana. Tratar a Gláucia. Trabalhar, eliminar isso aí, Rose. Isso aí. Parabéns, viu, pessoal? Manda isso aí. Muito legal. Muito obrigada pela participação. E é isso aí. Como adulto, você vai tratar eles. Vocês é capaz. E vocês conseguem fazer isso, tá bom? Na maioria das vezes, o que gera um pensamento negativo é uma má interpretação de um evento traumático. E aí que entra o processo de adultização. Porque uma das maiores diferenças entre uma criança e um adulto é que criança acredita em tudo, adulto não. Adulto observa, questiona, vê se faz sentido para depois acreditar. E a ideia é que você faça isso com seus pensamentos e os seus sentimentos. Não acredite, questione eles, coloque eles na parede. E aí que entra o exercício que tanto me ajudou e que eu quero compartilhar com vocês, que é a técnica do DCD. DCD é a técnica duvidar, criticar e determinar. Ela foi criada pelo Augusto Cury. Você conhece essa técnica? Já usou? Pessoal do clube dos blindados que já conhece, já tem usado, pode comentar aí. Se vocês têm usado, se tem feito a diferença. Aí eu vou contar para vocês como que você pode montar o seu DCD, tá bom? Isso mesmo, André, gostei. Tem que tratar. Isso não te pertence, você não tem que conviver com isso. Isso aí. Legal. Muito bem. Nunca ouviu falar, Débora? Não conhecia? Você vai gostar, tá bom? Sabe, é muito legal. Sim, é top, que bom, né? Que você aprendeu e que você está praticando. Nos ajuda muito, é muito simples. Então, vamos lá. Não conhecia? Então, vamos lá. Vou ensinar para vocês. É muito simples. Legal, Genilza, fez diferença para vocês, né? Pro medo, a Paulinha fez. Isso, Ana! Duvidar, criticar e determinar o último passo, tá? Então, você vai duvidar daquele pensamento, você vai duvidar de que ele é verdade, você vai criticar ele e você vai determinar um resultado diferente. Vou contar de mim, na época, como que eu usava ele. Meus fortes sentimentos negativos, de perturbação mesmo, era de desaprovação. O que eu tinha um hábito inconsciente, eu fazia toda noite. Eu ia dormir, não estava nem pensando em nada, a hora que eu deitava para dormir já começava a vir na minha cabeça. Eu fazia uma autoanálise de todo o meu dia.
E se num evento eu tivesse falado muito, ou se eu tivesse sido muito sincera com alguém, ou se eu tivesse dado uma resposta que não era muito legal, se eu tivesse dito algo que soava uma crítica, eu me torturava. Eu chegava a puxar os meus cabelos, eu ficava muito mal com isso. Porque eu sentia que as pessoas não gostavam do meu jeito por eu ter feito aquilo. Eu achava que as pessoas não estavam me aprovando. E hoje, olhando, o que eu percebo? Claro, gente, que em algumas dessas ocasiões eu errei de verdade, claro. Mas o que eu percebi? Que muitas das vezes eu ia pedir desculpa para alguém, a pessoa falava, mas do que você está falando? E muitas vezes o Pedro falava, não tem nada a ver isso que você está falando, ninguém está pensando isso de você, não tem nada a ver, você está enxergando as coisas do outro jeito. Então eu tinha uma interpretação errada de que as pessoas não gostavam de mim, que o meu jeito incomodava, que o meu jeito fazia mal. Como que eu usei o DCD então? Simples. Aí eu pensava assim, quando vinha o sentimento e o pensamento de que eu não era querida, eu duvidava. Será que ninguém gosta de você? Como você sabe o que as pessoas pensam? Como você pode saber isso? E eu criticava. Que ridículo deserrer tantos amigos que você tem. Tudo que as pessoas fazem pra você, você ainda pensa assim? E eu determinava, olha, a partir de agora eu não tento mais adivinhar o que as pessoas pensam. A partir de agora, eu saio da posição de vítima e se eu errei, eu peço desculpa e eu toco a vida, eu vou pra frente. Então, essa técnica é simples, gente. Legal, que bom que tá usando os exercícios que aprendeu nas lives. Usa esse também. Gente, toda vez que você sentir um sentimento negativo te perturbando, que passar um pensamento negativo, até mesmo antes que ele vire um sentimento, bota ele na parede. Duvida dele. Critica ele e determina fazer um efeito diferente. Vale muito a pena fazer isso, tá bom? Vale muito a pena, me ajudou muito. Foi um dos primeiros exercícios que eu aprendi no meu processo de terapeutização e vale a pena vocês caprichar aí, tá joia? Agora, nesse processo assim de ser uma pessoa negativa, ser uma pessoa pessimista, começar a pensar mais positivo, tem uma armadilha muito sutil e muito comum que acontece. Olha, especialmente para quem fez o teste, sabe aquele teste da personalidade do Big Five? Algumas lives, meses atrás. Então, quem fez o teste e o seu neuroticismo deu alto, fique esperto que isso que eu vou falar é para você, tá bom? A gente sair de uma atitude positiva, de crítica, para ser uma pessoa mais positiva, não é da noite pro dia. Sabe aquela pessoa assim, eu mandei uma mensagem, a pessoa viu e não atendeu. Ai, porque não quer falar comigo. Ai, tá me esnobando. Não é porque a pessoa tá ocupada e não pode responder. Nunca é isso, é sempre pessoal. Sabe esse negativismo que sempre vê um defeito nas pessoas, sempre acha que as pessoas estão conspirando contra ela? E olha, quando eu falo isso, eu não tô querendo te atacar e nem fazer você se sentir pequena, viu? Fica tranquila se você se sente assim. Tem N motivos que fez você se tornar assim. Mas o que eu posso te dizer é que dá para mudar. Você consegue sair do pessimismo, sair de uma pessoa negativa e se tornar uma pessoa positiva e otimista. E o que você pode começar a usar no dia a dia? Que é um uso errado da palavra mas. Como funciona isso? A pessoa que ela é negativa, ela tenta falar algo positivo, sai assim, ó. Ai, fulano é uma boa pessoa, mas quando tá perto de ciclano, ó, ela fez um elogio, mas ela usou a palavra mas e soltou uma crítica atrás. Agora, quando você usa uma palavra mas, você invalida o que você falou anteriormente. Então, fez um elogio, falou mais e citou uma crítica, ficou ruim. E as pessoas usam esse hábito, né, do mas negativo até consigo mesmo. Sabe o que eu escuto muito? Eu puxo as meninas para isso. Ai, eu fiz a rotina matinal hoje, mas não fiz o exercício. Ou fiz a rotina matinal, mas eu acordei muito tarde. Precisa falar isso? Você fez a rotina matinal, tá ótimo, maravilha, comemora, curte isso. Então, toda vez que você for falar... Opa, deixa eu explicar melhor, né? Como que você vai usar o mas para tornar o positivo? Às vezes vai escapar uma frase negativa. E eu sei, gente, porque eu luto com isso. O Pedro, ele é mais positivo, então é um exercício que não combina. Se você é muito positivo, nem precisa
desse exercício. Usa só o DCD quando vier pensamento negativo, viu? Mas eu era uma pessoa muito crítica, muito resmungona, muito reclamona e muito pessimista. Então eu precisei, e esse exercício do mas me ajuda. Então a hora que escapa uma frase negativa, aí você usa o mais e cita um positivo no depois. Ai, não dormi nada essa noite, que droga. Mas eu aproveitei para ler o que eu precisava. Ó, já mudou o tom, não já? Então a ideia é isso. Se escapar uma frase negativa, aplica o mais e usa para o lado positivo, tá bom? Pessoal, quando se trata de sentimentos negativos, não é de uma hora para outra que ele vai passar. O que eu quero é que vocês entendam isso, né? De onde ele se origina, olha com coragem para a história de vocês, porque a sua história traz a pista e você vai enfrentar ele com coragem, vai fazendo esses exercícios que vocês vão ver diferença, tá? Fica comigo mais um pouquinho que eu vou responder. Ah, o Pedro tá me lembrando uma coisa aqui. Amanhã eu vou abrir uma caixinha nos Store e eu queria que você colocasse o seu pensamento negativo, porque aí eu monto um DCD para você. Eu sei que você já saiu dessa live aprendendo, fazendo, duvidando, criticando e determinando. Mas é legal, eu vou te dar algumas sugestões. E lembra que a hora que eu repostar nos stories não aparece seu nome, vai aparecer só o pensamento negativo. E aí o DCD que eu criar para ele vai não só te ajudar, mas ajudar muitos outros que têm aquele mesmo pensamento negativo, tá bom? Então amanhã eu vou colocar e vocês aproveitam aí para eu montar um DCD para vocês. Gente, chegou muita resposta, muitas perguntas legais aqui, viu? Muitas mesmo. Vou começar respondendo elas. Eu peguei direto no celular, vou com a cara e com a coragem mesmo, que eu consegui olhar para elas só agora em cima da hora. Então vamos lá. Eu vi que tem duas que é parecida aqui, ó. Então eu vou responder como uma só. Essa pergunta, ó. Por que os sentimentos negativos são fortes e aparecem repentinamente? Olha o outro. Por que os pensamentos negativos vêm de madrugada na hora que não se espera? Aí tem os 3 pontinhos. Então é a mesma ideia. Por que os pensamentos negativos vêm de repente? Na verdade, ele não veio de repente. Porque é provável que é um sentimento que já está ali. Mas só que foi a hora que você parou. Por que vem à noite, na madrugada? É possível que você seja uma mulher tarefeira, trabalhadeira. Nessa hora, cessou as suas atividades e a hora que abriu a oportunidade, ele surgiu. É por conta disso. Então não é que é de repente. A hora que a gente para é a hora que ele aparece. Enquanto você está ocupada, a sua mente vai estar ocupada com outra coisa, tá bom? E é possível, sim, resolver isso, porque à medida que você cuidar, olhar, encarar seus sentimentos negativos, resolver eles não vão ficar mais te atormentando, viu? Que nem o meu que eu te contei. A hora que eu cometo um erro, daqui a pouco para responder uma outra resposta eu vou até citar. Quando eu cometo um erro, na hora eu falo, puxa, pisei no caroço. Peço desculpa para a pessoa e já era, bola para frente. Eu aprendi, não vou fazer de novo. Então, aí ele não fica lá me torturando e você vai conseguir fazer isso, tá bom? Outra pergunta. Pensamentos negativos surgem por causa do medo? Às vezes sim, porque o medo é mentiroso. Então, quando tem um medo mentiroso, ele gera pensamentos negativos e sentimentos negativos. Mas nem sempre, nem todo sentimento negativo vem do medo, tá bom? Outra pergunta, ó, como lidar com dependência emocional? Essa o pessoal tá fazendo para nós faz tempo, desde aquela primeira live. E eu tô enrolando para perguntar, para responder. Parabéns por perguntar de novo. E eu não vou responder nessa live e por um bom motivo, que vocês vão gostar. A gente tá preparando uma surpresa com muito carinho e a gente vai responder essa pergunta num estilo top. A gente vai arrasar para responder essa pergunta, eu não vou dar mais spoiler aqui não. Mas a gente está preparando. Eu vou responder essa pergunta para você não num conteúdo de 30 minutos, tá bom? Você vai gostar da resposta e vai ver que valeu a pena esperar. Outra pergunta, ó. Como lidar com a rejeição? Primeira coisa que eu falo é para você assistir uma live que a gente tem aqui no nosso IGTV, que é só sobre rejeição. Ela é top, ela é incrível, vai te ajudar muito. E logo em seguida eu vou falar mais sobre essa pergunta, ó. Me perguntaram assim, o que é a síndrome da perfeitinha que você mencionou no post?
Gente, eu não estudei, não aprendi isso em nenhum curso, viu? É que como eu sofria com essa tendência de ser perfeita, cada erro eu me chicoteava, eu usei essa expressão, síndrome da perfeitinha. E hoje eu entendo de onde que veio, que é o que eu vou responder essa pergunta, como lidar com a rejeição, eu quero contar essa experiência minha, tá bom? Quando eu tinha, nesse período que a gente não tem filtro emocional, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe, junto com meu pai, ela mudou para outro país. Ela foi morar no Japão e aí eu fiquei morando com a minha avó. Então imagina nessa época, uma criança sem filtro emocional, entendendo bulufa, a pessoa que eu mais amava, me abandonou. Então eu desenvolvi ali um sentimento de ser trocada, um sentimento de abandono. Isso desenvolveu em mim, inconscientemente, perfeccionismo. Porque eu não podia ser trocada, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que arrasar, eu tinha que fazer bem feito. E isso gerou em mim essa crença lá no meu íntimo que eu vou ser trocada a qualquer momento, de que as pessoas vão me abandonar. Hoje, com olhos de adulto, eu entendo perfeitamente. Não houve rejeição. A minha mãe me ama, ela sempre me amou, teve um bom motivo. E eu entendo perfeitamente do porquê ela fez isso. Então, o que fica é um sentimento de rejeição na criança. E você, com olhos de adulto, você pode olhar para isso e resolver, tá bom? E eu entendo que o meu perfeccionismo gerou daí. Essa necessidade absurda de fazer tudo perfeito, tudo certo, para as pessoas gostarem de mim, para as pessoas quererem me escolher para eu brilhar, sabe? Para dar certinho. Isso é uma furada. Então, hoje, com olhos de adulto, eu entendo. Quando eu cometo um erro, eu falo, puxa, eu errei. Última coisa, só vou contar isso pra vocês. Aconteceu essa semana agora. Eu tava no Zoom, entre amigos, no Zoom, e uma querida também, ela não tá no seu melhor momento emocional. E aí ela fez, como vítima, ela, Pedro, por que você não me cumprimenta? Aí, olha que ridículo. Aí eu falei assim, mas você cumprimentou ele? Gente, na hora que eu falei isso, eu já pensei na hora, eu falei, Desirê, pra que isso? A pessoa não tá bem, a pessoa tá carente, a pessoa tá sedenta de carinho, é por isso que ela tá cobrando isso, se fazendo de vítima. Eu fui lá pro nível dela e cobrei ela também. Se antigamente, por causa disso, eu não dormia mais. Eu ia ficar me chicoteando o tempo todo. Então, na hora, eu falei errado, eu percebi o meu erro, acabou. Eu falei, Desirê, você errou, larga a mão. Olha pra essa pessoa com empatia, cumprimenta dela na próxima vez e aí vai. Então assim, gente, tem conserto, vocês conseguem. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Inclusive, a última perguntinha era isso, se sentimentos negativos, era sentimentos ou pensamentos? Rapidinho, essa acabou de chegar, viu, gente? É possível ficar livre de pensamentos... É possível ficar livres dos pensamentos negativos? Pensamentos instantâneos pode ser que você ainda tenha por muito tempo. Mas ficar livre de sentimento negativo, sim, você pode ficar livre. Porque enquanto ele é um pensamento, você administra ele melhor, você faz o DCD como adulto e aí você não deixa virar um sentimento. Então, pensamento negativo eu não vou te falar que você nunca mais vai ter. Mas sentimento negativo você é capaz sim. Tá joia? O máximo sua sinceridade. Eu aproveito no nosso treinamento completo, a gente conta vários podres nossos, viu, gente? Mas vale a pena. O único objetivo de eu contar essas coisas é para vocês se olharem, para vocês pensar com carinho na história de vocês e sair dessa posição de vítima. Gente, tem uma outra pergunta que agora eu lembrei. Rapidinho, é uma outra pergunta. Eu achei interessante, fala assim, quando você é diagnosticado com uma doença que faz você ter esse pensamento, o que fazer? Então, quando você é diagnosticado, eu fiz questão de perguntar qual doença é, viu, gente? Então, por exemplo, ela citou TAG. Então, quando você é diagnosticado com essa doença, transtorno de ansiedade generalizada, você tem duas opções. Ou você fica de vítima dessa doença, toma o remédio que ele te mandou e fala, olha, eu tenho pensamento negativo porque eu tenho essa doença. Ou você olha para o espelho com coragem e fala, eu não nasci com TAG. Se essa doença apareceu, é o meu corpo funcionando perfeitamente, querendo me avisar. Quais comportamentos eu devo mudar? O que eu fazia, que eu desenvolvi TAG, que agora eu não vou fazer para reverter essa situação?
Isso se dá também, gente, essa autorresponsabilidade ao lidar com o diagnóstico, isso se dá até com doenças que não têm cura, tá bom? Tá. Por exemplo, diabetes. A diabetes não tem cura, não é? Mas a pessoa fala assim, eu fiquei cego por causa da diabetes. Tá, você ficou cego por causa da diabetes ou você ficou cego porque você não praticava atividade física e você não controlou a glicemia na comida? Tá vendo um exemplo? Muitas pessoas com diabetes conseguem administrar, né, a sua diabetes e ter uma qualidade de vida fazendo esses exercícios naturais e estimulando o corpo a trabalhar no melhor possível. E o mesmo se dá com doenças emocionais. Ou você se vê como uma vítima, incapaz de reagir, e o que eu digo, isso é impossível. Porque o seu criador não ia pedir para você levar um pensamento ao cativeiro se você não fosse capaz de fazer isso. E nesse trechinho não tem um asterisco que fala a menos que você tenha uma doença. Não. Então, todo ser humano, doente ou saudável, é capaz de controlar os pensamentos. É capaz. Então, o que eu incentivo? Continua tomando o seu remedinho que o médico te incentivou, mas olha para o espelho com coragem e fala agora. Lidar com a ansiedade, que é o caso da TAG. Como que eu faço? Assiste a live anterior e veja se você está fazendo os exercícios que foi sugerido. Se você estiver fazendo os exercícios e não estiver resultando, pode até mandar um zap pra gente, né, um direct, que aí a gente até conversa um pouquinho, porque é algo que a gente sempre fala pro pessoal. Hoje mesmo eu falei pra mentoria. Posso contar essa ousadia aqui? A gente, para quem faz o nosso treinamento completo, o Blindados, a gente fala com toda franqueza. Se você terminar o treinamento, se você praticar o que você aprendeu, praticar rotina matinal, 3 meses praticando, se você não vê resultados, se a sua saúde não melhorar, eu devolvo todo o seu dinheiro. E eu não pego vídeo, foto, não quero prova não, eu só quero que você olhe no meu olho e fala, Desirê, eu fiz, eu pratiquei e não funcionou. Eu devolvo cada centavo que a pessoa gastou. Olha, eu me garanto, hein? E eu digo isso, gente, porque são exercícios simples e eu experimentei o que é a vida sem eles e o que é a vida com eles, então vale a pena, tá bom? Então, para quem perguntou da rejeição, revisa a live lá da rejeição. E quem comentou da TAG, veja a live que fala da ansiedade, que foi terça passada. Eu sou prova do resultado. Ai, como a gente ama ouvir isso, viu? Parabéns. Gente, a Cláudia, em uma das nossas mentorias, a gente falando de uma característica que se desenvolve no formato dos pés, por conta de alguma emoção. Ela mudou o formato do pé dela, que tem gente que fala, isso é mentira, né? Ela mudou e ela tem até foto para provar, porque ela mandou uma foto antes e ela tem uma foto agora, alterou. Então por quê? Mudou o comportamento, mudou rotina e automaticamente mudou o corpo. Tá jóia? Vou rever live. Isso, vale a pena. Até a gente, que nem eu falo, a gente aprende, a gente sabe e vira e mexe dá uma mancada. Isso é natural, não se chicoteia. O que eu incentivo você é não desistir, não desista. Não se faça de vítima, sofredora, que você vai viver assim pro resto da vida. Não faça isso. Você pode, você consegue. Quando se trata de diagnóstico assim, veja como, ai que bom, a medicina estudou e agora ela descobriu que eu tenho isso, agora eu sei onde que eu devo agir. Tá bom? Legal, Renata, preciso muito. Obrigada, Vanessa. Tava com a mentoria, tava com a aula até agora, ainda ficou com a gente até aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, viu? Muito obrigada mesmo com vocês. Um abraço. E amanhã eu vou colocar na caixinha lá e vocês colocam para eu fazer o DCD para vocês. Tchau! Encerrar?